Sabe aquela vez que você estava fazendo um desenho ou, quem sabe, um bolo e errou? Em vez de jogar fora, você olhou de novo e pensou: "Ei, isso ficou legal de outro jeito?" Pois é, a ciência funciona exatamente assim. Alguns dos inventos mais incríveis do mundo nasceram porque alguém cometeu um erro. A diferença é que esses cientistas tiveram a curiosidade de prestar atenção no erro. Hoje, vamos conhecer 5 histórias malucas de descobertas que mudaram a vida de bilhões de pessoas. Prepare-se para se surpreender, porque nem todo erro é um fracasso. Fique conosco até o final para descobrir a lição mais importante de todas. Nossa primeira história começa com o que é, talvez, o erro mais feliz da história. Em 1928, o cientista Alexander Fleming estava estudando bactérias. Ele saiu de férias e cometeu um erro básico. Esqueceu de limpar seus pratos de vidro cheios de bactérias. Deixou tudo sujo, aberto, largado ali. Quando voltou, ele esperava ver suas bactérias crescendo lindas, mas encontrou algo estranho. Um mofo verde, aquele que aparece em pão velho, tinha invadido uma das placas. E o mais incrível, ao redor do mofo havia uma área vazia, onde as bactérias tinham morrido. Fleming percebeu que o fungo, que ele chamou de Penicillium notatum, era um super-herói contra as bactérias. Ele batizou essa arma secreta de penicilina. Antes dela, um simples corte podia matar. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados morriam mais de infecção do que dos ferimentos. A penicilina mudou tudo isso. Os números são impressionantes. Nos primeiros 15 anos após a descoberta, 1.500.000 pessoas foram salvas da morte, só nos Estados Unidos. Hoje, a penicilina continua salvando vidas em todo o mundo, graças a um erro e a um cientista curioso. Em seguida, temos a história de Wilhelm Röntgen e sua luz mágica. Era 8 de novembro de 1895. Röntgen estava trabalhando com uns tubos de vidro especiais em seu laboratório. Ele cobriu um tubo com papel preto bem grosso, para que nenhuma luz vazasse, mas algo bizarro aconteceu. Uma placa que estava longe do tubo começou a brilhar sozinha. Era como se o tubo tivesse superpoderes invisíveis. Röntgen percebeu que o tubo emitia uma radiação totalmente desconhecida. Ele não sabia o que era, então chamou de raio-x, porque em matemática, x significa o desconhecido. A grande sacada foi quando ele testou colocar sua mão entre o tubo e a placa. E adivinha? Apareceu a silhueta dos ossos da mão dele. Pela primeira vez na história, alguém via os ossos de uma pessoa sem precisar de cirurgia. Pense assim. O raio-x atravessa as partes moles, como a pele e os músculos, mas bate e volta dos ossos, que são mais duros. Antes dos raios-x, se você quebrava o braço, o médico só podia adivinhar onde era. Depois, ele tirava uma fotografia e via exatamente a rachadura. Röntgen ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1901 por essa descoberta. Hoje, os raios-x estão em hospitais, dentistas e até aeroportos. Nossa terceira história é sobre um chocolate derretido que revolucionou a cozinha. Em 1945, o engenheiro Percy Spencer estava trabalhando com radares militares. Ele estava perto de um aparelho chamado magnetron, que emite ondas invisíveis superpoderosas. E aqui vem o acidente. Spencer reparou que a barra de chocolate que estava no seu bolso havia derretido. Em vez de ficar bravo, ele pensou: se o chocolate derreteu aqui perto, essas ondas invisíveis devem estar esquentando as coisas. Ele começou a testar. Colocou um pote de milho perto da máquina e, bum! Os grãos começaram a estourar em pipoca. Depois testou um ovo e, pau! Explodiu! As micro-ondas são como ondas invisíveis que fazem as moléculas da comida dançarem muito rápido. E quando algo dança muito rápido, fica quente. Em 1947, a empresa de Spencer criou o primeiro forno comercial, o Radarand. Mas ele pesava 340 quilos e custava $5.000. Era maior que um guarda-roupa. Nos anos 1970, micro-ondas menores começaram a chegar às casas. Hoje, é um dos eletrodomésticos mais populares do mundo. Tudo por causa de um chocolate derretido e um engenheiro curioso.
Em 1956, o engenheiro Wilson Greatbatch estava trabalhando em um dispositivo para gravar os sons do coração. Ele procurava um componente eletrônico específico, um resistor de 1 mega-ohm. Mas, por engano, ele pegou um resistor de 10.000 ohm. Era como se ele tivesse confundido uma gotinha de suco com um copo inteiro. Ele conectou o resistor errado no circuito e o aparelho começou a emitir pulsos elétricos rítmicos. Era o som de um coração batendo. Tum, 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 tum. Em vez de jogar fora, Greatbatch investigou. Ele percebeu que esses pulsos rítmicos poderiam ser a solução para corações que batiam muito lento ou muito rápido. O marca-passo é como um metrônomo do coração, que faz o órgão bater no ritmo certo. 2 anos depois, Greatbatch criou o primeiro marca-passo implantável do mundo, um dispositivo que poderia ser colocado dentro do corpo para controlar o coração. Hoje, milhões de pessoas com problemas no coração vivem melhor graças a esse erro acidental. Tudo porque um engenheiro pegou a pecinha errada. Nossa última história é sobre a supercola que fracassou. Em 1968, o cientista Spencer Silver, da empresa 3M, tinha a missão de criar uma supercola extremamente forte, mas ele criou uma cola que não funcionou como planejado. Ao invés de super forte, ela era super fraca. A cola grudava, mas podia ser descolada facilmente, sem danificar nada. Spencer passou anos dizendo que tinha uma solução à espera de um problema para resolver. O problema apareceu em 1974. Outro cientista da 3M, Art Fry, estava em seu coral de igreja. Ele marcava as músicas com pedaços de papel, mas os papéis caíam quando ele levantava para cantar. Art pensou: e se eu tivesse uma cola que grudasse de leve, para o papel não cair, mas eu conseguisse remover sem rasgar? Ele correu para o laboratório e testou a cola fraca de Spencer. Funcionou perfeitamente, e assim nasceu o Post-it. Ele foi lançado em 1977 e virou um dos produtos mais vendidos da 3M. Hoje, mais de 50 bilhões de Post-its são vendidos no mundo todo. E tudo porque Spencer criou uma cola fracassada e Art Fry estava tendo problemas em seu coro de igreja. A história desses 5 experimentos nos ensina uma lição super importante. O maior segredo da inovação não é nunca errar, é errar e prestar atenção. Alexander Fleming poderia ter jogado aquela placa mofada no lixo. Percy Spencer poderia ter ignorado o chocolate derretido. Wilson Greatbatch poderia ter pego o resistor certo. Mas não, eles praticaram algo mágico chamado curiosidade. Eles olharam para o erro e perguntaram: e se isso servir para outra coisa? A curiosidade é a mãe de todas as descobertas. Quando você erra algo, em vez de ficar chateado, tente perguntar a si mesmo: e se esse erro for na verdade uma descoberta? Talvez você esteja a um pequeno detalhe de algo que vai mudar o mundo. Essas 5 descobertas nasceram de erros e mudaram completamente o mundo em que vivemos. E o mais legal é que elas ainda estão sendo usadas todos os dias. Pense bem, quando você fica doente e toma antibiótico, é graças ao mofo esquecido de Fleming. Quando tira a radiografia no dentista, é por causa do brilho misterioso que Röntgen viu. Quando sua mãe esquenta comida rapidinho, é pelo chocolate derretido de Spencer. Quando alguém com problema no coração recebe um marca-passo, é pelo resistor errado de Greatbatch. Quando você usa Post-it para estudar, é pela cola fracassada de Silver. A ciência não é sobre ter sempre a resposta certa na primeira tentativa. É sobre fazer perguntas curiosas, prestar atenção nos detalhes e aprender com os erros. Os maiores cientistas do mundo erraram muito, mas a diferença é que eles transformaram esses erros em aprendizado. Da próxima vez que você errar, seja num desenho, numa experiência, num jogo ou na lição de casa, pare um segundo, respire fundo e faça a pergunta mágica que todos esses cientistas fizeram. E se esse erro for, na verdade, uma descoberta esperando para acontecer? Não tenha medo de tentar coisas novas, mesmo que possam dar errado. Observe os detalhes, preste atenção no que parece estranho. E pergunte, faça perguntas sobre tudo o que parece diferente. Lembre-se sempre, você pode estar a um erro de distância de mudar o mundo. Quem sabe qual será a próxima grande descoberta? Talvez ela esteja esperando por você numa experiência que deu errado.
O importante é nunca parar de ser curioso, nunca parar de observar, nunca parar de perguntar por quê e se, porque no fim das contas, alguns erros não são fracassos, alguns erros são o começo do futuro. E aí, ficou curioso para saber mais sobre as grandes invenções e os mistérios do universo? Se você gostou de conhecer essas histórias incríveis, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos vídeos onde desvendamos mais segredos da ciência e da história. Deixe o seu like neste vídeo para que ele chegue a mais pessoas e ative o sininho para ser notificado sempre que tivermos uma nova aventura por aqui. Qual desses erros você achou o mais surpreendente? Deixe seu comentário abaixo. Sua próxima grande descoberta pode começar com um clique. Até a próxima!